questão da diabetes ali, porque a Janine não vai poder estar, né, devido a uma situação pessoal deles, da família, familiar. E daí nós vamos então deixar para a próxima live, né, e daí nós vamos trazer o Dr. Samuel, oftalmologista. Ele vai falar sobre a parte de o que acomete na região. Na visão, Na né? visão, né? Se ouve muito falar, pelo menos já que a gente está esperando, né, galera, entrar. Quando eu era criança, a gente ouvia muito dizer que fulano tá cego porque é diabético. Fulano perdeu um pé, uma mão, um dedo, sei lá, perda de membros, né? Isso. Pela diabetes. Então, bem legal, além da doutora Paula, mais o doutor Samuel, que é um oftalmo, né? Para poder nos falar, assim, o que... Ele prontamente aí se prontificou a vir falar do assunto, né? Pra gente poder estar abordando aí a questão da visão, né? E aí a gente vai, ao longo do tempo, trazendo profissionais, como a gente já falou na outra live, né? E vem falando, que vai trazer aí conteúdos importantes e tirar as dúvidas da população. Vamos começar, então? Vamos começar, né? De verdade? Afinal de contas aí, vamos abordar o tema. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Aline. Boa noite, Daiane. Boa noite, todo mundo. Hoje somos nós duas aqui, né? Falando sobre saúde e longevidade. Hoje, continuação da diabetes, né? E o que ela acomete em várias situações, né? Mas hoje em específico a gente vai falar sobre a parte do medicamento e depois eu vou falar sobre o exercício, né? Então eu vou dar a palavra à Aline, né? Que, nossa, fez um apanhado aí. Cola para todo lado, né, pessoal? Se ajeitou ali, né? Com tudo que pôde de informação, de medicamentos e pesquisa. Bastante. Né? Pra gente saber aí quanto custa o medicamento, né? O que isso daí traz no bolso da pessoa que acaba, né? Descobrindo que tem diabetes, né? Independente dela, tipo 1 ou tipo 2, né? Isso gera um custo e bem alto às vezes, né? Então, tanto na questão de fitas, né, para quem é o insulínico, que precisa lá todos os dias medir de manhã ao meio-dia à tarde. Tem alguns que chegam a medir 7 vezes por dia. Olha aí, ó. Então, é uma condição bem custosa, né? Claro, a parte do SUS, ela às vezes fornece um X lá, né, mas dependendo, não consegue, falta, né? E aí vai ter que custear na questão do bolso mesmo, o próprio bolso, né? Então eu vou deixar para você aí abordar toda a parte de medicamentos, custos, que isso você entende muito bem, Nossa, né? agora deu medo, né? Agora deu responsabilidade de negócio. Mas eu acho que tem melhor que eu. Então, boa noite, né, pessoal? Semana passada era para eu ter estado aqui, mas uma amidalite me deixou em casa sem voz e com febre, então fiquei só nos bastidores. Assim, né, não tenho pretensão de falar, né, de uma forma formal sobre medicações, sobre tratamentos, até porque eu sou contadora, não médica, né, só deixo para os doutores que são da área deles, né. Então, assim, eu fiz um levantamento, utilizando muito como base a doutora Paula, que é nossa colega aqui, né, no grupo de saúde e longevidade. Agradeço, Paulinha, nos ajudar bastante, e vários outros especialistas aí da área da saúde que me auxiliaram, né? Farmacêuticos, não vou citar nomes, mas 3 redes de farmácia da região me auxiliaram, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da área mesmo. Conversei com o endócrino também e a gente tá com 3 câmeras, tá, pessoal? Então a gente tá assim hoje, tá? Várias. Agora eu descobri. Sempre nessa. O TI disse que é de cima, então eu vou pra de cima, daqui a pouco eu olho assim, daqui a pouco eu olho assim, né? E assim a gente vai. Mas tudo bem. Então, agradecendo o pessoal que ajudou aí na pesquisa, né, de valores. Não tem como decorar, né? Até porque eu nem conheço essa medicação pra poder. É uma medicação. Os nomes, né, que olha, eu mal conheço falar paracetamol, né? Então, falar tudo isso aqui de Jesus. Sim.
Mas enfim, né, o pessoal que é né, tem essa doença, diabetes, ou está perto de um diagnóstico, eu acho interessante assim alguns dados. O pessoal me passou que o SUS fornece gratuitamente, claro, né, gratuitamente, desde que a pessoa vá ao médico. O médico vai fazer diversos exames, né, enfim, diagnosticar a doença. A partir deste momento, se o tratamento for medicamentoso, aí sim o SUS fornece, né? Não é vou lá, eu quero uma aspirina e pronto. Né? Não é assim, nem deve ser, né? Porque o brasileiro adora se automedicar. Então, assim, o que o SUS fornece basicamente? São os medicamentos com um valor, né, preço mais barato. Então, ali listados aqui, né? Por exemplo, glibenclamida, R$ 3,88 é a média de preço, R$ 3,88. Enquanto que tem um outro remédio, não estou dizendo que seja para a mesma situação, mas também para diabetes, né? Que está na faixa de R$ 900. Que é claro que o SUS não dá, né? Então, aí temos outros ali na faixa de R$ 19, a parte da glimepirida, que o SUS fornece. As insulinas, NPH, insulina regular, variam de 40 a 60 reais, o SUS fornece. A metformina, que é muito comum, está na faixa de 7 a 10 reais, conforme descontos, às vezes abaixo de 7 reais, mas também o SUS fornece. Então, assim, esses medicamentos que o SUS fornece, se a gente colocar uma média em reais, vai de 3 a 50 reais. Claro que tem aquela pessoa que tem que usar esse de 3 reais, sei lá, 30, vamos dizer assim, 3 comprimidos por dia, 3 caixas, 10 caixas, não é 3 reais, né? Sim. Vai sendo 3, 6, 9, 12, vai subindo. E a diabetes, como outras comorbidades, ela não vem sozinha, né? Sim. Não usa só o remédio da diabetes. Infelizmente, na grande maioria dos casos, está associada, né? A hipertensão, está associada a problemas com peso, né? Sim. Normalmente obesidade, está associada com outras comorbidades que fazem com que o gasto não seja só esse 3 reais, ou 50 reais, ou 7 reais. Sim. Fique muito mais elevado. Então, assim, essa é a parte ali que o SUS fornece. Aí existem alguns que, segundo a própria doutora Paula me explicou alguns minutos hoje antes da nossa live, que conforme o caso do paciente, conforme a quantidade de outras comorbidades junto à diabetes, o próprio posto de saúde, isso falando do município de Arroio do Silva, saúde é municipalizada no nosso país, é importante frisar. O que está no Arroio pode ser diferente de Araranguá, que pode ser diferente de Floripa, que pode ser diferente de Curitiba, Porto Alegre ou outras cidades. Claro, que daí cada secretário determina como vou dizer, o seu leque, né? Vamos falar mais simples. E a questão econômica também. Claro, porque daí assim, antes de falar nesses outros valores ali, mais os médios, digamos que eu fiz uma divisão. Bem baratos, né, mais acessíveis, preços médios e os preços bem elevados. Então, antes de chegar nessas divisões, eu acho importante comentar que há alguns anos, há cerca de mais de 20 anos, a saúde era nacional. Sim. E depois ela passou a ser municipalizada. Isso é bem legal comentar. Por quê? Nisso a gente vai ver que, por exemplo, o nosso município, ele tem um grande cuidado com a melhor idade. Em função do quê? Pelo próprio censo, né, que o IBGE faz cada 10 anos, e outras pesquisas, as pessoas que residem aqui o ano inteiro, né, tem uma taxa bem grande de idosos, ou melhor idade, sim, ou enfim, pessoas acima de 60, 65 anos, que infelizmente acabam tendo mais comorbidades, né? Claro. Até pela vida, sim, né? Pelo envelhecimento. Isso, conforme, né? Vão ficando melhores na idade, vão ficando também, né? Tem gente que diz que não é. Tem gente que diz que não é, né? Mas vamos deixar pela melhor idade, ser melhor. Enfim, então, nosso município ele tem um valor de distribuição de medicamentos dessas comorbidades que acometem a melhor idade maior que outros municípios, em função da taxa de idade populacional. Então, nesse sentido, nós temos aqui no nosso SUS não vou dizer doação, mas distribuição ou fornecimento, acho que é a palavra me ajuda se eu falar besteira aí, correta, de medicamentos mais para essas idades.
Já, por exemplo, para uma idade de criança, adolescente, não estou falando só de diabetes, assim, geral, já é menos distribuídas as medicações. Não sei se eu fui clara daí. Né? Porque a gente tem mais população idosa, então eles vem mais, exato, mais vacinas, vem mais remédios, vem mais atividades. Eles tentam fazer a parte toda do idoso primeiro e o que sobra vem para a população. A gente não está aqui com dados do município, deixar bem claro, tá? Até porque são dados confidenciais, aqueles que são públicos. Se o pessoal aí que está nos assistindo tiver interesse em querer que a gente pesquise, tenho certeza que o nosso prefeito, os nossos vereadores, o nosso secretário de saúde prontamente vão nos auxiliar. Mas a gente não foi atrás desse tipo de dado. Não era muito o foco. Não era o foco, era somente a doença e o valor. Exato, né? né? Que se acomete. Isso, e até porque a nossa ideia não é falar só com Arroio do Silva, né? É falar com diversas cidades. Mas nosso povo da nossa cidade, se tiver interesse, né, eu acho legal nos dizer aí que a gente pode, em algum outro momento, né, tá passando até nas nossas redes sociais, né, compartilhando o dado do município mesmo. Falando do médio preço, digamos assim, que eu fiz uma separação, né, uma pessoa gosta de número, tem que fazer tabela de Excel, dá pra ver aí? Tem que fazer tabelinha de Excel, tem que fazer corzinha, senão a pessoa não é de números, né? Eu já ia colocar aqui, mas aí eu achei, não, ninguém quer aula de matemática, né, então vamos deixar só na minha cola mesmo. Então, os preços médios, eles variam em torno dos que eu elenquei aqui, né, de R$150 a R$250. Dentre estes, o Forxiga, tomara que eu esteja falando certo, o Glixambi, ou Glixambi, não sei como fala, Jardiance, esses três estão nesta faixa média, que varia então de R$150 a R$250. Pelo que a própria doutora Paula me comentou e outros enfermeiros aqui que atendem SUS na nossa região, conforme as comorbidades, não só diabetes, mas a união de outras, o SUS também fornece gratuito. Em alguns outros casos, que daí avaliação médico, paciente, exames, tem toda uma avaliação, né? Não é, eu quero esse porque eu vi na internet que é legal. Não é assim que funciona. O que serve pra mim, assim como exercício físico, não serve pra ti, não serve pro outro, né? Então, tem todo esse estudo. Então, este estudo conforme se o SUS acaba não fornecendo, mediante solicitação dos médicos, da equipe médica aqui da cidade, né? Aí sim consegue-se de certeza, via judicial, claro, de certeza, desde que o paciente... isso até está marcado aqui. Né? Os meus amarelinhos são os vias judicial. Que se não der certo, de acordo com normal, com o normal ali, com o trâmite normal ali, pegar a documentação, fazer os exames, levar na Secretaria de Saúde, isso já usando a parte contábil, ajudando o pessoal que não sabe, né? Depois de passar pelo médico lá do posto, vai fazer os exames, aí volta no médico, se o médico achar que precisa de um especialista, ele encaminha e retorna de novo. Esse é o trâmite, né? A burocracia. Aí depois, conforme as receitas, ou prontuário, ou necessidade, existe aqui no Arroio um documento chamado TFD, que é uma documentação que você separa os seus xerox, os seus documentos pessoais, né? Cartão do SUS, cartão da família, documento da pessoa, leva na Secretaria da Saúde, faz um processinho administrativo ali, isso não precisa de advogado, não precisa de contador, não paga nada, importante deixar claro, né? Estamos falando de processo, não quer dizer processo custoso, né? Que dependa de valor pago, não, isso tudo gratuito, até porque o SUS é gratuito, tem que ser. Então, se leva essa documentação na Secretaria de Saúde do município, através ali da demanda que existe, se vai comprar, às vezes, específico, só para a Daiane, por exemplo, um remédio, ou só para a Aline, conforme a necessidade, a disponibilidade do SUS e assim por diante. É importante frisar. Não deu certo assim, o SUS não vai dar. Brasília, vamos dizer, ou o estado de Santa Catarina, enfim, não vão fornecer. Aí se vai um defensor popular, um defensor público, em Araranguá, que nosso município não tem, né? Então a gente utiliza a comarca, né? Parte do direito, a comarca de Araranguá vai para lá. Indo lá, gratuitamente também, quem tem renda até 2 salários mínimos, né? Familiar e tal, consegue gratuitamente esses remédios. Importante dizer. Fala um pouquinho, senão eu falo demais. Ou posso ir? Não, pode continuar. Na verdade, a tua... É a minha praia, né? Você está esclarecendo aí o que é necessário. Que todo mundo tem dúvida, às vezes, do
medicamento, que não foi... O trâmite, né? no que trâmite, faz? às vezes não sabe o que fazer, não tem noção do que fazer. Sim, onde ir, né? Aonde ir, Sim, né? sim. Hoje tem plano de saúde e até o plano de saúde também fornece algumas coisas, né? Sim. Mas se podendo pegar aí na parte do SUS e Sim, tendo acesso, né? E até mesmo via judicial, que tem muitas outras doenças que necessitam, né, que às dessa vezes informação. necessitam de autoimune. E na verdade, como a Paula falou na outra live, é uma doença, né, que acaba sendo autoimune, né? Sim. Então, é importante esses dados que você está me passando aí, nos passando, né? Sim. Que eu, por exemplo, não tinha muita noção. Né? Eu sei pouco também. Mas a pesquisa é importante justamente por isso, né? Para a gente ter noção de que existe vários tipos e valores de medicamento. Só para concluir o final, né? Porque eu disse que separei em três linhas de custo, linhas de preço, né? Então, onde os mais caros, né, vão da faixa ali. Aí eu tenho medicação de R$100, eu tenho medicação de R$700, eu tenho medicação de R$900. Essas 700, 900, eu ainda não consegui encontrar nas pesquisas que o SUS de alguma forma forneça na via judicial. Tá. Basicamente, as famosas canetas, que tá tão na moda. A tal da caneta, isso não é uma caneta de nada, tá, gente? Isso é uma caneta só de escrever. Mas, né, o formato é exatamente esse. Sim, é um formato caneta. Um formato caneta que as pessoas aplicam. Eu não sei nem se isso aqui é nome comercial ou é a fórmula, né? Mas os nomes mais comuns que nós pesquisamos é o tal do Ozempic e o Saxenda ou Saxenda. É um X aqui, a pessoa não sabe, né? E esses dois, principalmente, isso o pessoal das farmácias da região aqui me passou, que está em falta para os diabéticos que necessitam desses medicamentos, que compram, que pagam. Nossa colega lá, tua aluna, que eu não vou citar o nome, espero que esteja na live, comentou conosco também, né, que os remédios que ela utiliza, né, na diabetes estão em falta, não consegue comprar, porque as pessoas estão se automedicando e utilizando para emagrecer. Eu não sou da saúde, gente, eu sou da contabilidade, então eu não sou ninguém que vou dizer para você, faça ou não faça isso. Mas eu acredito que se existe um remédio para a diabetes, para ele ser usado para um outro fim, ele deva ser via médico, né? Sim. Um clínico geral, depois um endócrino, ou um nutricionista, ou um gastro, ou eu sei lá qual outra especialidade, né? As especialidades, todas elas, para poder dar uma receita e diagnosticar que a pessoa tenha essa comorbidade ou precise emagrecer de repente e necessite usar essa caneta. Não a Aline que resolveu que está 5, 10, 20, 30 quilos acima do peso, vai na farmácia e compra. Ou vai na internet, ele não sabe nem de onde vem. Pior ainda. Isso é bem sério, né? É uma situação que hoje, não vou dizer que o medicamento não faça efeito, ele realmente faz. Principalmente rapidamente, né? Isso. Mas ele tem também as suas consequências, né? A gente sabe que todo medicamento não é milagroso. Como a Paula disse no áudio um pouquinho antes da nossa live aqui, ó. Todo medicamento, não importa qual seja, tem os seus efeitos colaterais. Tem efeito colateral. Por isso o médico tem que avaliar bem qual vai dar pra ti, pra mim e pra você em casa. Porque às vezes você pode criar uma alergia, você pode criar uma outra doença autoimune, pode ter várias outras situações, né? Que às vezes para um fim de perda de peso ou né? Ou enfim, seja, né? Não vai às vezes, né? Sim. Então, com orientação médica, ok, né? Porque daí é o médico que está determinando ali por feito exames, né? De sangue, ver a situação, né, física da pessoa, como está. Aí, ok, agora a pessoa comprar por porque é mais fácil. É a indústria do mais fácil, né? Vamos lá para o mais fácil. Eu trouxe alguns dados aqui que eu acho bem interessantes, apesar de serem um tanto quanto antigos, ao meu ver, né? Porque eu gosto de pesquisa deste ano, né? A pessoa da contabilidade está em 2023, que é a pesquisa de fevereiro de 2023. Mas, cientificamente, como a gente sabe, para chegar a ser divulgado um estudo, né? Eu já fui professora de faculdade também, de TCC, então eu sei bem o que é essa história de universidade, né? Publicar algo, levam 3, 4, 5 anos para virar um livro. Um artigo, às vezes, uns 2 anos. Com a pandemia está tudo atrasado, tá, pessoal?
até inclusive a parte da saúde, que se investigou muito a Covid Uhum. e as outras Esqueceu os outros. foram ficando, né? Até existem pesquisas, mas elas não estão divulgadas. Se não estão divulgadas, não tem fonte. Se não tem fonte, a gente não pode falar. Né? Ou pelo menos eu, que não sou da área, não falo, deixo para os médicos, né? Claro. Mas uma que eu achei interessante da Universidade Federal do Rio de Janeiro fala que 290 milhões de reais são gastos, 290 milhões, são gastos pelo SUS em decorrência da inatividade física, não é nem da diabetes, é da falta de atividade física. E aqui não se fala atividade física somente lá na Studio Trainer treinar, se fala em caminhar, dançar, pedalar, qualquer coisa, se mexer. Não está nem se contando aqui valor que o SUS está gastando porque as pessoas não vão à academia. Não. Sim. São valores que o SUS está gastando pelas pessoas não se mexerem. É muito grave. Sim, exato. Porque, né, dentre as minhas 1000 atividades eu já dei aula de dança, tá, gente? Só para deixar claro aqui, né? Há anos atrás, né? E a gente dizia, que hoje o meu TI, né, mas meu excelentíssimo esposo, colega, instrutor de dança, a gente dizia assim para as pessoas que diziam que nasceram com 2 pernas esquerdas. Se tu sabe caminhar, tu sabe dançar. Exato. Se tu fica em pé e caminha, tu dança. Então, se tu fica em pé e caminha, tu te mexe. Exato. E daí tu não entra nos 290 milhões de reais gastos no SUS com internações. E dentro deste valor, 11% é internação de diabéticos. Olha só. Internação. Aí depois os médicos vão falar melhor nas outras lives quando é que um diabético é internado. Deve ser bem grave, né? Sim. Normalmente a gente sabe que o diabético se trata em casa, né? Então isso é um dado bem legal. Assim. E isso que você já deu a deixa, né? É o que eu vou falar a tua agora. parte. É a minha parte, é a minha praia, como se diz, né? E é relevante, né? E nesses longos anos de trabalho, realmente eu tive inúmeras pessoas com diabetes em detrimento de qualquer uma, seja ela tipo 1 ou tipo 2, né? É muito grave, porque o que ela causa, e realmente a pessoa não vai morrer da diabetes, ela vai morrer da consequência, né? Tanto que está aqui o dado de internação por algum motivo, ou rim. Que não abriu, né? A pesquisa também não foi rim, ou foi alguma coisa de amputação de membros, ou propriamente inflamação, né? E isso tudo vai levando a pessoa a um estágio de físico ruim, né? Então, o que o exercício vai proporcionar para isso não acontecer? Muitas coisas, né? Diminuição de medicamentos, como a Aline aí falou, né? Que não são baratos, vou deixar na são frente da Gaia aqui, baratos, se ela quiser ver os preços. Além do que você diminui, reduz todo esses valores aí, pagando uma academia ou um personal, ou o que seja, qualquer coisa, uma orientação online ou qualquer situação de atividade física, né? Nado, dança. Eu tudo, falo, né? se mexeu, tá ótimo. Né? Se mexeu, já tá valendo, já né? tá valendo, né? Então, isso tudo traz para a pessoa um benefício, né? Se movimentar é um benefício que a gente sabe que pode prevenir aí por um bom tempo, até se livrar de alguns medicamentos. Sim. E até ficar mais saudável, né? Não ter problemas entre rim, fígado, né? Coração, principalmente, né? Que a hipertensão, geralmente está diabético, já está hipertenso. Já estão coligados, já né? Já está coligado. Tá? É impressionante. Eu tenho várias pessoas e eu tenho muitos casos na minha família, né? Né? Dentro da minha casa, inclusive. Então a gente sabe que toda a parte de medicamento, ela é importante, nem estamos dizendo aqui para não tomar. Não, o isso, médico mandou, né? tem que obedecer. O médico mandou, mas nós não somos médicas, né? Mas a gente pode, eu pelo menos, posso auxiliar a pessoa a reduzir, né? A reduzir aquele medicamento, a glicada, né?
aquela rápida que eles aplicam, né, que é o diabético insulínico, que às vezes ele aplica várias vezes durante o dia, Sim. porque ele comeu algum carboidrato, e aí que vem, né? Que vira açúcar berinjela, né? Fonte, né? Nós precisamos do carboidrato, não estou nem dizendo para eliminar o carboidrato, mas procurar carboidratos, como a Adriane falou na outra live, de boa qualidade. De absorção, né? mais lenta, eu acho, mais né? lenta, aquilo mais demorado para ser digerido, para que não tenha os picos, né, de insulina. E aí a gente sabe que o exercício ele é um dos principais, né, meios para estar prevenindo isso daí, né, evitando, melhorando, acelerando o metabolismo, queimando caloria para que a insulina seja processada ali. Posso te dar um adendo aí? Um dos dados, eu pesquisei várias situações, uma delas bem interessante, que eu acho que vem a calhar com essa parte ali de diminuição de medicações, claro, com orientação médica, com orientação da instrutora, né, obviamente da personal, é que assim, ó, se o brasileiro gasta em torno, mesmo ganhando toda a medicação que o SUS dá, em torno de mais R$350 mensais, ou seja, em 10 meses são R$3.500. 350 pila é pouquinho, faz vezes 10, é 13.500. Multiplica por anos, é um carro zero, é um terreno, é a casa própria que a pessoa não consegue comprar. Isso. Né? Por quê? Porque ela tem que gastar esses valores com medicações que usam auxiliar às medicações da diabetes. Então, digamos que com o treinamento físico possa reduzir, sei lá, tomava 10 remédios, toma 8, vamos dizer, passa a tomar 8, mas 8 da diabetes e tira mais 3, 4 daqueles outros. Sim. Trocando pela atividade física e inserindo, né, adicionando a alimentação correta. E aí a gente pode pensar, será que a gente gasta R$3.500 em 10 meses com fruta e verdura e academia? Não. A gente gasta com remédio. E ainda não reclama, eu tenho que tomar esse remédio. Pode. Desculpa te cortar, mas eu acho bem importante não, isso. Você falou um dado importantíssimo. Bem né? importante. E eu digo, não importa a forma de atividade física, ela tem que ocorrer. Seja na academia, seja... eu vou ali comprar pão, vai a pé. Sim. Se pode, né? Aqui a gente tem a cidade... A nossa cidade é nível do mar, não tem lombas, né? Não tem plano, é tudo plano, né? Então tudo propicia para você ir a pé, né? Eu vejo a população caminhando, né, andando de bike, bicicleta, skate, né? long. Mas não só isso tem que ser utilizado, tá? Existem pesquisas hoje feitas com idosos, tá? Que o treinamento de alta intensidade ele pode ajudar muito na diabetes, tá? Mas eu não estou falando aqui, né, para fazer algo que um jovem de 20 anos vai fazer. Não é nem isso, tá? Nós jovens de um pouquinho mais de 20, né, a gente já não consegue. A gente pode fazer um treinamento de alta intensidade, tá? Dentro da capacidade daquele idoso, daquela né, situação em que ele se encontra, e que ele pode fazer exercícios com elástico de alta intensidade. O elástico, gente, eu sou tão amiga do elástico, eu vou trazer numa live o elástico que ela, né? Que a gente pode usar o elástico, a gente pode usar um peso um pouquinho menos. Claro. A gente pode trabalhar até mesmo numa caminhada mais intensa, um pouco mais devagar. Isso é alta intensidade, né? Você proporcionar com que o corpo tenha batimentos um pouco mais elevados e depois faz ele baixar, porque daí ele recupera, e isso faz com que a glicose seja removida mais rapidamente do organismo, tá? Então a gente trabalha de várias formas. Eu pelo menos procuro entender o meu aluno ali, né? De uma forma assim, o que ele tem de capacidade, o que ele consegue realizar. Primeiro eu analiso isso e depois eu vou prescrevendo o treino, conforme as necessidades dele. E ele vai melhorando? Vai. Sempre. Sempre.
né? Desde que ele faça sempre. Existe um protocolo do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele diz o seguinte, que todos nós precisamos nos exercitar 150 minutos, tá? Por semana, né? Que seria... É claro que a contadora está calculando, óbvio, né? A gente faz esse cálculo, né? De duração de 150 minutos por semana, certo. Moderada, tá? Ele pode ser feito de moderada vigorosa. Então, gente, isso pode ser distribuído e feito os 7 dias da semana. Dá 2h30. Isso. Se dividir por 7, Jesus, é nada. Né? Então, mas ele coloca isso como um padrão, não é que a gente vai seguir. Então, a pessoa podendo se exercitar, eu tenho 30 minutos para me exercitar, vale a pena? Vale. Eu digo sempre, tudo vale, tudo é contado, tudo o corpo entende, é rotina, é treino. Então, já usando, né, aproveitando, que com certeza alguém mais deve estar com a mesma dúvida que eu, né? Então, se eu caminhar 10 minutos todos os dias, 7 dias na semana, é contado 70 minutos, né? Sim. Tipo, que eu caminhei, vamos dizer? Sim. É o que tu consegue fazer? Porque claro. é o que se fala, antigamente se falava, né? Não, se não caminhar 1h30 não adianta nada. Não, aí a pessoa não sai nem de casa, né? Porque tem tempo hoje todo dia 1h30. Claro que 10 minutos às vezes não vai fazer muita diferença. Mas pelo menos talvez pro coração, pelo menos você né? está se movimentando. Porque hoje o que leva? As pessoas hoje só passam sentadas e no celular, né? Tem profissões, eu não estou dizendo todas, mas a maioria hoje é problemático por conta ficar parado. É pouco movimento, tudo é rápido. Por quê? Tem o celular, tem o computador, controle remoto, Controle remoto. Hoje a tecnologia ela é muito avançada para isso. Então leva a pessoa a ficar parado. Então, movimentar é importante, seja ele quanto tempo. Hoje eu tenho 30 minutos. Funciona. Amanhã eu não vou, daí no outro dia mais 40 minutos. Né? Então o corpo vai criando uma rotina que é importante isso. Eu digo, às vezes, na modinha lá, não funciona, não dá. A modinha, a gente já fala aqui porque é a modinha da internet. Eu digo, não segue a modinha, segue o que tu consegue fazer. Eu consigo fazer 30, eu consigo fazer 1 hora, ótimo, tudo é válido. Eu não consigo fazer todo dia, não tem problema. Se tu tem 2 dias na semana para fazer e fazer bem feito, vai valer. Vai contar como atividade física, tá? Sim. Eu tenho pessoas ali que treinam 2 vezes na semana comigo e tem excelentes resultados, né? Eu só falta excelente resultado, mas eu só vou 2 vezes na semana. E aí, o resultado é excelente também. Nem tomo mais remédio para dor. Olha aí, né? Então tudo funciona. Se você consegue atividade física 2 vezes na semana, ok. Claro que o ideal é 3 vezes, o ideal é todo dia, também, óbvio, né? Conseguiu fazer, ok, tá valendo, né? Então, não só o idoso, né, que eu tinha comentado aqui da intensidade, mas também pode ser usado na criança, pode ser usado no adolescente, pode ser usado no adulto, jovem, né? Adulto. A gente sabe que o treinamento ele tem que ser sempre estimulado de várias formas. Diversificar, né? Isso, não adianta só ficar. Às vezes eu pego as pessoas, eu fazia 30 minutos de esteira. Sempre, todos os dias. A gente fala isso. Eu não aguento mais, eu não gosto. Eu digo, e naquele tempo, há uns anos atrás, se dizia que para o diabético ele tinha que fazer atividade aeróbica. Tinha que ser aeróbica. Tinha que ser aeróbica. Ele tinha que caminhar, ele tinha que correr ou, né? Sim. Fazer 30 minutos lá, 1 hora. Hoje já se caiu isso, tá? Que legal isso, bom saber. Hoje já não se pode, não se admite mais uma pessoa ficar 30 minutos, né? Até porque o corpo acostuma. Então você tem que gerar estímulos para ele sempre estar tentando se ajustar. Diferentes, né? Diferentes intensidades, sim. Claro.
vai ter dias que ele não vai, meu aluno às vezes não vai estar bem para fazer alta intensidade, eu vou ter que ter uma noção de que aquilo ali não vai dar para ser feito. Claro. Então eu vou fazer um exercício mais moderado com ele, mas também tentando fazer as alterações de intensidade, né? Sim. Então, hoje, se você consegue se exercitar independente, seja de elástico, seja com peso, seja com maquinário de musculação, todos dão um efeito para que o diabético elimine pelo menos uma boa parte da glicose, né, que acumula. Por quê? O músculo é fonte de glicogênio, então ele vai ser processado ali no momento da atividade física, ele vai queimar a glicose que está ali. Então, por isso que a gente fala, procure fazer a dieta associada ao exercício. Claro, vai ter um medicamento que alguém tome ali, né, que faça isso, mas se associar isso, tem sucesso. Dificilmente não dá sucesso. Tem sucesso. Com certeza. Tá? E tendo uma disciplina daquilo ali, não vai ter como dizer assim, não funcionou. Vai funcionar, né? Então, uma boa dieta não, uma boa reeducação alimentar, né? É que dieta não é, né? A Adri já falou 300 vezes nessas lives que a dieta não é aquilo que eu tenho que seguir certinho para emagrecer, não. É uma reeducação, é modo de falar, né? Mas como tem muitas, né, modinhas claro. de dietas, jejum intermitente, parte lá low carb, né? Justamente a low carb é uma das mais utilizadas para o diabético, né? Sim. Que ele faça isso sempre, né? Eterno. Mas às vezes também não é algo que vai funcionar para algumas pessoas. Tem gente... Depende. Tem gente... Eu já peguei alunos que faziam low carb e não funcionava. Alunos e diabéticos, né? Alunos diabéticos, sim. Né? Então, às vezes passava mal. Isso aí que eu queria comentar também. Às vezes retiradas de carboidrato, gente, nós somos uma fonte. Nós precisamos de carboidrato. Não existe. Eu levei tanto tempo para aprender isso, mas não existe. Tem que comer arroz, que eu não gosto. Não existe exercício sem carboidrato. Só que a gente vai selecionar, né? Vai tentar lá dentro dos inúmeros alimentos, né? Procurar os melhores para que aquele organismo consiga eliminar e não acumular, né? Glicose. Então, a fonte também vai para o músculo, né? E acumula no tecido, né? Na parte circulante também do corpo. Então, a gente precisa fazer atividade que faça com que o excesso seja eliminado, né? Então, o que acontece hoje? As pessoas acham, eu vou aplicar insulina, vou fazer exercício e tá tudo certo. Eu não preciso fazer restrição de alimento. Não preciso trocar o que eu como. Não. Posso comer tudo que eu gosto e eu vou emagrecer. É a ideia, né? É a teoria. Só que daí quando ele vai medir de manhã tá 300, tá 500. Uma hora tá para cima, outra hora tá lá embaixo, outra hora tá dando choque correndo pro hospital porque tem que fazer glicose na veia porque ele tá com 0, porque aplicou tanto, né? Insulina, que daí vai, uma hora baixa, vai a 70, vai, né? Daí, vou te falar um item, tem dado, gente né? Que é 30, né? Imagina? Tá dando choque. Um dado que é da Associação Americana de Diabetes e de Controle de Glicemia, dizendo que 67,2% das pessoas, né, americanas, norte-americanas, estavam com índice glicêmico, ou seja, a glicemia, que é o açúcar, né, no sangue, me corrige se eu falar errado, acima do normal. E o normal aqui não é o normal 100, 120, é já no limite dizendo que são diabéticos, ou quase diabéticos. Aí tu pensa, 60, isso é 2020, antes da pandemia. Janeiro de 2020. 67%. Gente. Claro que o americano, pelo menos o que a gente vê na TV, né? Eu nunca fui aos Estados Unidos, mas que se vê na TV comer hambúrguer o dia inteiro, né? Não são todos, né, gente? E nós, brasileiros, não estamos diferentes disso no fast food. Eu vou te dar o dado aqui. Agora tu né? O Ministério da Saúde aqui do Brasil, né?
Entre 2006 a 2019, aumentou 62% de casos de diabetes. Olha como o número tá ficando cada vez mais próximo, o número nosso no Brasil, do número nos Estados Unidos. No país, tá? Isso é no país todo. Sim, aqui também. Então são pessoas com resistência à insulina e diabetes. Isso é um total que eles fizeram, tá? E a resistência à insulina, qualquer pessoa pode ter em algum momento, né? Então, excesso de carboidrato, né? Excesso de fast food, excesso de glicose, excesso de açúcar, refrigerantes, enfim. E aí, o que acontece? Ele vai procurar atividade física porque o médico vai dizer, você precisa fazer atividade física, porque você está parado, você está sedentário. E o exercício vai fazer com que a gente consiga, pelo menos, melhorar esse metabolismo, né, essa resistência à insulina, para que ele volte a ter um funcionamento normal, né? Porque o que aconteceu? Acúmulo, né, de glicose também na questão do fígado e entre outras coisas ali que bloqueia e não tem quem consiga fazer a pessoa às vezes emagrecer, né? Resistência à insulina forte. Então, o que a gente procura fazer também, né? Esse perfil metabólico, ele tem que se alterar de alguma forma, né? Tem que ser quebrado, né? Isso. E a gente daí faz a parte toda de treinamento para fazer essa resistência à insulina baixar. Tem que se movimentar, tem que se mexer. Né? Temos 2 minutos para eu contar um caos verdadeiro. Uhum. Só não vou citar o nome, quem me conhece sabe do que eu vou falar. Uma pessoa da minha casa que dos 4 anos aos 12 foi diagnosticada com diabetes. Já na gestação, a mãe engordou apenas 7,5 kg e a criança nasceu com 4,900. 44 centímetros, era uma bolinha, era curta a criança, mas uma bolinha. E já desde a gestação, do pré-natal, foi dito que acompanha essa criança mensalmente, semestralmente, porque a mãe não teve diabetes gestacional, mas o peso da criança foi muito acima de uma média, né, do nosso país, principalmente. Enfim, essa criança foi acompanhada. Quando chegou nos 4 anos, essa criança foi visto que a glicemia, que deveria estar na faixa dos 80 e 90, não baixava de 130 a 140. Esta glicemia, então, de que forma, né, resolver? Para não ir direto para a medicação, até uma criança de 4 anos, né? Restrição, isso foi claro, né? Na época foi o diagnóstico e o tratamento. Se cortar, não 100%, mas mais perto do 100% do carboidrato, dos açúcares, e exercícios físicos de todos os tipos. Esta pessoa foi dos 4 a 12 anos fazendo no mínimo 6 dias por semana de atividade física, grande maioria das vezes aeróbica, até porque era uma criança, né? Então era vôlei, natação, balé, o nome daquilo é surf, jump, ritmo, zumba, tudo que uma criança tenha vontade. E claro que sempre negociado, né? Você precisa fazer atividade física, mas que não pode comer um brigadeiro no aniversário. E não pode tomar meio copo de Coca-Cola na casa da amiga ou do amigo. Isso foi complicado, gente. E essa criança chegou aos 12 anos com a cura, sem nunca tomar um comprimido. Olha aí. E como ela me autorizou, é a Tuane, minha filha, quem conhece, sabe, isso é real. E infelizmente, né, o doutor que mais colaborou com isso, já faleceu, o doutor Tadeu, pediatra aqui do município, orientação dele, depois de uma série de outros médicos que ainda trabalham aqui, né? Só tô falando nele em memória porque era um pediatra muito bom. E isso eu acho que é um depoimento, além de ser verdadeiro, corrobora totalmente com tudo que tu falaste até agora, que no momento que uma pessoa, óbvio que a mãe aqui, né, fica engasgada, né? Corrobora com tudo que tu falaste até agora, que no momento que uma pessoa diabética faz atividades físicas diferenciadas, tudo que tu falaste, conforme tu falava eu ia vendo, né? Um dia basquete, um dia handebol, um dia natação, um dia corre, um dia pula, um dia musculação, um dia não sei o que, baixa a glicose. Exatamente. E aí eu dou a dica, né, que o pessoal tem que entender, né, que não é, porque esse exercício é melhor, aquele,
aquele tipo de treinamento, ou é só a musculação, ou é só o crossfit, ou é só... tudo. Dentro do que tu puder fazer, claro que tudo com segurança, sem se machucar, sem exageros, Claro. que também não adianta E que a exagerar. criança, quando é criança, que ela goste, né? Quando é criança, Tem que né? gostar. Procurar a atividade que mais se te tem prazer em fazer, Com certeza. né? Que se sinta feliz, que se sinta bem. Porque se você for colocar algo que é sacrifício, obrigado, então é melhor nem começar. É verdade. Né? Mas eu sempre tenho um lema, não pensa, só vai, faz, né? Ela em casa a gente trocava, né? Tu quer o balé, então tu tem que jogar handball. Exatamente, né? Então trocas. a dica fica, moderado, exercício moderado 30 minutos a 90 minutos, tá? E vigoroso entre 20 a 60 minutos. Aí daí tem que traduzir, né? O vigoroso e moderado pra gente. Vigoroso é o intenso, né? Exercícios mais extenuantes, que a pessoa cansa ao extremo, né? Extremo no sentido de segurança para que, claro, não ocorra nada, não se machuque. Então, dentro desses números, né? Desse tempo, pode-se fazer e vai ter resultados para fazer a insulina baixar. Quebra lá, a insulina não, a glicose baixar, né? E promover ali quem ainda produz insulina, aí a resistência ir diminuindo e a pessoa conseguindo, né, fazer essa parte de remoção de glicose do organismo. E aqueles que já aplicam a insulina, porque já não tem o pâncreas ali funcionando, Necessitam. A gente acaba daí fazendo exercícios um pouco mais vigorosos, mais intensos, de 20 a 60 minutos, tá? Então, pessoal, a gente aí já tá chegando no final. A gente quase não fala. A gente tá chegando no final da live aí. Acho que tem algumas perguntas, alguma coisa? Não, pessoal. Tá tímido nas lives. Tímido. Que bom! A gente não precisa estudar mais brincadeira, a gente quer que vocês perguntem. A gente quer agradecer aí quem participou, mesmo que não tenha feito perguntas, mas que assistiu, né? Quem vai assistir ainda, Quem vai assistir, porque o pessoal aí pediu para deixar gravado, que depois quer dar uma confere nas lives, né? Então a gente quer dizer, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, manda pros amigos. Segue o canal lá, né? Pra nos ajudar aí a fomentar aí mais um pouco. Lembrando, né, que isso aqui a gente não ganha nada, a gente não ganha nada, ninguém está sendo pago, bem pelo contrário. A gente tá aqui pela questão de saúde mesmo, né? Sim. Pra gente orientar as pessoas e quem quiser pode mandar pra gente no direct ali. Se tiver alguma dúvida, não quis perguntar na live e quiser. Os nossos WhatsApp também, né? Indiferente se treina comigo ou não. Se é meu cliente do escritório ou não. Se tem só uma questão mais de dúvida, a gente pode esclarecer, Claro. né? Entre todas, né? Paula, Aline, Adriane e a Janine. E eu, quando estivermos aí precisando, é só nos chamar. Uma informação bem legal que eu esqueci de falar no meu momento ali é que imposto de renda, gente, esses remédios mesmo de R$ 947, que é um deles, não abate, tá? Nenhuma medicação é abatida no imposto de renda. Eu acho legal informar que o pessoal às vezes acha que é. Sim. Não é. São os recibos dos gastos médicos, tá? Sim. Só porque eu esqueci de comentar. Consultas, né? As consultas e os exames, mas os remédios não. Ok. Obrigada, Aline. Obrigada também. Um beijo pra todo mundo. Até sexta-feira que vem, pessoal. Valeu. Conseguiu. Aqui que eu vi deu 27 pessoas que entraram, saíram e tal. Conseguiu salvar cinco pessoas assistiram até o final. E no Face? No Face ele encerra. Pois olha aí, ó. No Face ele encerra assim. Aqui agora tu tem que compartilhar. Pois mas eu não consigo, né, salvar daqui. Não. Muito... Para de gravar um pouquinho. Só quero ver se... Daí ele fica assim, ó. Isso, aí tem que compartilhar lá na tela
Tá no perfil. Não, nunca excluí. Do Facebook tu consegue baixar o vídeo, É. entendeu? Do Facebook tu entra ali e tu baixa o vídeo. Mas aqui ó, tudo Instagram